Alô, alô vocês, alô aqui o nosso canal Viver a Dois é uma Arte, aqui é o Ricardo Cordeiro, diretamente do Rio de Janeiro, né? Hoje é dia 7 de junho de 2025, sabadão maravilhoso, tranquilão aqui no Rio de Janeiro, ah, céu estrelado, lindo demais. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que tem muito a ver, né, com o nosso canal, que foi fundado justamente para isso, para falar sobre namoro, noivado, casamento, relacionamentos conturbados, casamentos felizes, namoros conturbados e outras cositas mais, né? E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que está muito baseado nessa música de Roberto Erasmo, Sentado à Beira do Caminho. Inclusive eu quero poder mais na frente destrinchar mais esta música, porque essa música, desde o começo ao fim, ela vai falar de tantas coisas, de que pessoas estão vivendo hoje e ainda viverão, né, dentro de um relacionamento conturbadíssimo, tá? Mas eu vou falar só dessa partezinha só, que é muito importante. Só que eu tenho que começar justamente com a música, né? Então vou colocar aqui. Presta atenção, hein? Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá? Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Bom, então essa música eu estou gravando esse vídeo para falar sobre essa parte, só essa partezinha aí. Tem muito mais. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Então aqui, essa música fala, né, de um suposto relacionamento. Não se sabe a profundidade, né, desse relacionamento. Se ele fantasiou isso sem a pessoa saber, ou a pessoa já sabia. Então não dá para... né, então você tem várias teses a rolar através, né, através dessa música. Então muitas coisas você pode pensar. Mas vamos simular que houve um combinado entre os dois, tá? Em que ele aguardou uma decisão dela. Vamos colocar essa tese aí, porque dá para colocar essa tese, como também ele pode ter fantasiado isso na mente dele sem ela saber. E ela está vivendo uma amizade com ele, mas ele, de repente, né, não estava bem vivendo uma amizade. Mas vamos simular que seja isso, tá? Vamos simular que realmente eles estejam combinados e ele está aguardando a decisão dela, enquanto isso ele está amando ela, querendo ser dela, enquanto ela não queria ter. Então, o tema do vídeo hoje é ser e ter. Qual é a diferença? Você acha que tem diferença? Eu acredito que tem. E realmente tem. O significado já está dizendo ser e ter, tá? Eu estava procurando aqui essa diferença, né? Ser e ter é uma coisa interessante, porque quando você está a pontos, né, de começar um relacionamento com alguém, logicamente que você começa na amizade, né? Batendo um papo e tal, onde ali você vai se conhecendo com a pessoa, né? Onde ali você vai construindo, né? Construindo uma futura conexão, né? Uma conexão de palavras, de pensamentos, de gostos, né? Você, numa amizade, você vai conversando e você vai adquirindo informações do outro, daquilo que ele gosta de ver, daquilo que ele gosta de comer, onde que ele gosta de estar na sua área de lazer, né? Quais são os seus planos para a vida futura, enfim. Então, a amizade é a coisa mais importante para começar um relacionamento sólido, né? Onde ali é bom que você seja sempre sincero, ainda que de repente possa doer, mas a sinceridade ela é muito importante dentro de uma conversa onde os dois estão ali para um futuro namoro, noivado e até casamento. Então, não adianta querer se esconder, entendeu? Atrás de uma máscara. Não adianta, tá? Então, você, meu amigo, se você está conversando com alguém para se relacionar e você está se escondendo, meu filho, está se escondendo, minha filha, você está perdendo seu tempo. Porque mais lá na frente, ele vai descobrir quem é você.
E ela vai descobrir quem é você. Então não adianta ficar com esse, sabe, tentando se disfarçar, entendeu? Tentando se guardar. A pessoa que você é, seja quem você é, seja você. Beleza? Então, se você acha que você não é uma pessoa lá grande coisa, então você não está pronto para ter ninguém. Então seja uma pessoa melhor e nisso você vai poder ser mais sincero com as pessoas. Mas vamos lá. Já estou dando até umas dicas já para começar, né? Mas existe o fato muito importante dessa música que fala assim: preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Tem um filósofo, o Descartes, né? Uma frase muito antiga de Descartes, né? Que ele fala assim: quando penso, logo existo. Né? E nós vemos aqui um camarada, hoje barrei na câmera aí. Então nós vemos aqui um camarada que ele quer resolver o problema dele. Onde ele coloca na vida dele, como centro da vida dele, como centro do sentimento dele, essa tal pessoa. A ponto de, nos melhores momentos da vida dele, ele, ao invés de viver a vida dele, ele está vivendo a vida dela. Em vez de ele lembrar dele, ele está lembrando dela. Porque quando ele fala assim, preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Por quê? Porque ele quer dizer que só lembra dela, só pensa nela, ele vive ela. Só que quando ele fala, eu preciso acabar logo com isso e lembrar que eu existo, é porque não há uma correspondência da parte dessa pessoa. E é aí que está a diferença de ter e ser. Ser, quem é o ser? O ser é justamente o quê? O ser é a essência da pessoa, né? São as qualificações da pessoa, são as experiências da pessoa. Esse é o ser humano, que tem suas características, que tem sua personalidade, seja forte, ou seja amorosa e tal. E tem aquele lance do ter, né? Que eu acho aqui muito importante, o ter, né? Que é o sentido de ter posse, né? Que é aquela coisa que você tem agora e amanhã pode não ter mais, né? Que é aquela coisa que você tem aqui, mas de repente você pode ter uma outra coisa no lugar dela, ou seja, pode haver uma substituição. Então você vê que não há muitas conexões entre o ser e o ter. Então, dentro de um relacionamento, você não pode somente ter. Né? Você não pode ter, você tem que ser também. A pessoa tem que ser para você e você tem que ser para a pessoa. Não adianta você ter alguém para não ser, mas para ter. Para ter, ou seja, é uma pessoa que para a sua vida ela pode se tornar uma pessoa descartável. E é o que muitas pessoas fazem. Tem pessoas que se relacionam somente para ter. E isso é uma coisa muito complicada, porque lá na frente essa bomba vai explodir. E um lado vai sofrer mais do que o outro. Porque o outro pensa que é e não é. Ele pensa que é um ser, mas não é. Para a pessoa, ela somente tem aquela pessoa do lado dela. Pode ter até um sentimento por ela? Sim. Mas não tem um sentimento de amor. Porque quando você se relaciona com alguém, essa pessoa, você não pode tratar ela como ter, né? Tratar ela somente como posse. Você tem que tratar ela como ser. E o que é o ser? O ser, você tratar uma pessoa como ser, é justamente você viver as suas qualidades, viver a sua essência, viver a sua experiência. Quantas pessoas hoje estão casadas porque conheceu ele, conheceu ela, e no momento que estavam conversando, eles começaram a ter uma admiração. Ele por ela por ele. E se casaram por isso, pela admiração, pela qualificação da pessoa, pela essência da pessoa. Entende? Então a gente vê como as coisas funcionam dentro de um relacionamento. Né? Mas tem pessoas que casam e não casam dessa forma. Casam simplesmente para ter. Sabe? Para ocupar um espaço, ocupar um lugar. Sabe? Mas isso não adianta. Isso não adianta. Porque com o tempo, isso acaba. Aquele momento acaba. Por quê? Porque não há um amor. Não há uma admiração. Não há uma coisa que foi construída com o tempo
e que tomou conta do seu ser, mas tomou conta somente do ter. E o ter é isso. O ter é posse, simplesmente eu tenho. O ter é aquela coisa que você tem, mas pode se afastar, você pode se afastar dela. O ter é uma coisa que você tem, mas você pode colocar uma outra no lugar e substituir por algo que você acha que é melhor. Ou seja, então, o ter acaba não tendo dentro de relacionamento uma consideração, um amor, um carinho, um afeto mais profundo, a ponto dessa pessoa você não deixar que ela saia da sua vida. Porque se você tem uma pessoa e que ela é, você nunca vai deixar ela sair da sua vida. E se você está com uma pessoa somente para ter, você em algum determinado momento, você não vai se importar se ela for embora. É muito triste, né? Muitos relacionamentos estão dessa forma. Pessoas que estão pensando... Nesse exato momento existem pessoas que estão pensando na outra, estão amando a outra, e a outra está num outro lugar fazendo sabe-se lá o quê. Não interessa também. Mas ela não está ali. E a outra pessoa do lado de cá, ela está ali pensando, sofrendo, remoendo, talvez chorando. E lembrando daquela pessoa, se esquecendo dele, se esquecendo dela própria. Quando vai dizer assim, preciso acabar logo com isso, preciso lembrar que eu existo. Meu amigo, minha amiga, se você está vivendo um relacionamento, onde você pensa mais nela, onde você pensa mais nele, a ponto de esquecer da sua existência, a ponto de esquecer que você é um ser vivente, a ponto de esquecer que você tem vida como essa pessoa tem, mas que essa pessoa, você percebe que ela não pensa em você de forma igualitária. Então é um sinal que esse relacionamento seu, ele não é um relacionamento confortável, não é um relacionamento que você possa viver ao longo dos anos, não é um relacionamento que você possa acreditar nele, se aprofundar nele, fincar nele, fazer planos e sonhos por ele. É um relacionamento que não tem futuro. Pode ser que até noiva, case, mas lá na frente essa bomba vai explodir, como eu falei lá atrás. Então não vai ser legal. Então esse lance de ter e ser, se você realmente está conversando, já está até namorando, está até noivo, perceba-se se esse homem que está com você, se essa mulher que está com você, você trata ele como somente por ter, ou você trata ele ou trata ela como ser. Porque se você trata ele como ser, se você trata ela como ser, então é sinal de que as coisas estão fluindo. Mas se você trata como ser e a pessoa te trata como ter, então é muito confuso, muito complicado. E eu vou gravar um próximo vídeo que é compatível com esse aqui, que é uma segunda parte, e que eu vou falar dos sintomas de que a pessoa somente quer te ter, mas não quer deixar você ser. Porque ser é você fazer parte da vida dela. E ter, você não faz parte da vida dela. Você somente faz parte de momentos para ela. Ou para ele. Então fica aí a diferença de ter e ser. Tá? E no próximo vídeo agora nós vamos falar sobre isso. Os sintomas que você pode observar dentro do seu relacionamento, se você está com a pessoa e se essa pessoa quer te ter, ou ela quer que você seja dela. Tá? Um abraço a todos. Ricardo Cordeiro, diretamente aqui do Rio de Janeiro. No nosso canal, Viver a Dois é uma arte.